E aí, gente profunda, sejam bem-vindos a mais um Código da Alma. E hoje eu estou aqui para revelar para cada um de vocês quais são os 7 erros das pessoas ansiosas. E se você é ansioso ou conhece alguém, que sofre desse mal de ansiedade, fica aqui comigo porque eu tenho certeza que você vai gostar e vai se divertir com esses 7 erros que todo ansioso comete. Solta a vinheta, pessoal! Só eu, que fico esperando a vinheta passar na minha cabeça. Eu faço toda ela e fico esperando ela passar. É porque eu não sou ansiosa, eu sou calma. Então eu espero a vinheta passar. Entendeu, Jenny? Não atropela ela. Não, só os ansiosos atropelariam a vinheta e já sairiam falando. E se provavelmente vocês vão colocar isso na edição, e aí quem é ansioso vai ficar mais ansioso ainda. Mas tudo bem, vamos lá. Pi, Aquele pi que o Leozinho vai colocar. Então, o que é ansiedade? Ansiedade é aquele sentimento de que tudo parece acelerado, as suas emoções, os seus batimentos cardíacos, aí você começa muitas vezes a suar, tudo é acelerado menos o mundo. Parece que tudo passa devagar na sua volta, as pessoas são devagar, o mundo é devagar e você gostaria que tudo andasse mais rápido, que tudo funcionasse na velocidade da sua mente. Sabe por quê? Porque a nossa mente, ela não respeita o mesmo tempo aqui da Terra, ela está fora das 3 dimensões. Aqui na Terra a gente tem a tridimensionalidade, que é tudo aquilo que pode ser medido, calculado, quantificado. E a nossa mente, ela vive na 4ª dimensão. É uma dimensão extra-tempo, é uma dimensão onde, por exemplo, você está em algum lugar do mundo e você consegue imaginar a sua casa e se imaginar dentro da sua casa, mesmo que você esteja muito longe dela. Então, a imaginação, ela está numa outra dimensão além do nosso tempo. E o ansioso, ele vive no tempo futuro. Ele não consegue viver o tempo presente. Ele não consegue estar aqui e contemplar o aqui, o agora. Não, ele está aqui, ele já está pensando o que ele vai fazer depois, ele já está pensando o que está acontecendo. Ele não consegue conversar com uma pessoa olhando nos olhos, porque ele tem que checar os e-mails, as redes sociais e tudo que está acontecendo no mundo. Então, a pessoa ansiosa, ela é extremamente acelerada, porque ela está sempre no futuro, que é o tempo errado. Porque se nós estamos na Terra, a gente tem que viver o presente. E usar o passado apenas como um arquivo de coisas que já aconteceram e que podem lhe ajudar através das experiências que você já teve. Futuro é para a gente também fazer planos, imaginar o nosso futuro, mas não viver lá o tempo inteiro. A gente precisa viver no presente. Então eu vou falar dos 7 erros mais comuns que as pessoas ansiosas cometem. Vamos lá? Erro número 1. Excesso de imaginação. O ansioso tem uma mente muito imaginativa, muito criativa. Então ele vai criando cenários e a mente, como ela vive numa dimensão extra-tempo, ela não consegue diferenciar se aquilo está acontecendo ou não está. Então ele cria 18 cenários na cabeça, tudo aquilo está acontecendo ao mesmo tempo, só que na realidade nada daquilo está acontecendo. Mas na cabeça dele acontece 18 situações diferentes ao mesmo tempo. E isso começa a acelerar o chakra frontal, o chakra da mente, e começa, em consequência, a acelerar os outros chakras, porque este chakra frontal é o centro de comando, é ele que dá o comando para os outros. E aí o seu corpo entende que tem 18 coisas acontecendo ao mesmo tempo, você começa a ficar atucanado. Atucanado é uma palavra aqui do Rio Grande do Sul. É uma palavra bem nossa. Mas atucanado é aquele ser, que tem muita coisa para fazer e que ele fica estressado, ele quer fazer tudo rápido, ele fica acelerado. Isso se chama atucanado, quem é gaúcho vai me entender. Então a pessoa cria muitos cenários futuros, ela fica imaginando, ela fica simulando situações e fica meio doida, porque parece que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Segundo erro. Ele está à mercê do que pode acontecer. Porque como ele fica imaginando, criando um monte de coisa, ele fica só esperando o que vai acontecer. E aí ele é o efeito daquilo que está para acontecer e não a causa. Porque uma pessoa serena, tranquila e ponderada, ela tem foco. Então ela não imagina 18 coisas, ela imagina uma bem imaginada e é aquilo que ela quer. Ela imagina o que ela realmente quer. E aí ela coloca foco naquilo e é aquilo que acaba acontecendo.
Então, a pessoa que tem foco, ela é uma criadora da realidade, ela é a causa. E uma pessoa que não tem foco, ela é o efeito, porque ela fica à mercê dos acontecimentos, daquilo que está para acontecer. Erro número 3 dos ansiosos. O ansioso quer agradar todo mundo. Então ele fica ali, né, sambando para lá e para cá, se virando para conseguir agradar todo mundo. Como isso é impossível, ele fica com a mente dele pensando assim: ai, o que será que fulano pensa de mim? Será que fulano gosta de mim? Então, pro ansioso, a opinião dos outros é muito importante. E aí ele fica na expectativa de agradar todo mundo, de ouvir essas opiniões e acaba ficando mais ansioso e estressado ainda. Quarto erro do ansioso: não consegue estar presente em nenhuma situação. Ele tá sempre no futuro. Ele nunca tá aqui. Se ele foi almoçar com um amigo, ele já tá pensando no café da tarde. Daí ele vai tomar café da tarde com outro amigo, ele já tá pensando na janta. Aí ele foi jantar com alguém, ele já tá pensando no café da manhã do outro dia. Ele nunca consegue estar presente, né? Muitas vezes o ansioso, ele não escuta o que os outros estão dizendo. Porque a pessoa tá ali conversando com ele, é como se fosse só o movimento da boca, né? Ele tá olhando pra pessoa, parece que tá prestando atenção, mas ele tá pensando em outras coisas. No que ele deixou de fazer para estar ali com aquela pessoa, onde que ele poderia estar, as oportunidades que ele perdeu, o que ele tem para fazer depois. Então é muito difícil para o ansioso viver o momento presente, contemplar o momento presente. Ele não consegue parar quieto, porque ele está sempre no futuro. Quinto erro do ansioso. Esse é um dos mais engraçados, tá, gente? Mas às vezes é até patológico, tá? Pode se tratar de uma doença. O ansioso tem sempre uma parte do corpo que tá balançando, tá? Ou é aquela pessoa que treme a perna, ou aquela pessoa que tá sempre assim, batendo a mão, ou ela tá sempre mexendo no anel, por exemplo, ou ela tá sempre enrolando o cabelo, tá sempre mascando um chiclete. Mascar chiclete é a marca do ansioso. A pessoa que não consegue parar de mascar chiclete já revela a ansiedade que ela tem de estar sempre mastigando alguma coisa. E muitas pessoas que são tranquilas, quando mascam chiclete, elas ficam ansiosas. Eu sou uma delas. Sou uma pessoa tranquila, tá? Claro, tenho meus momentos de estresse, como todo mundo, tenho meus momentos de ansiedade, como todo mundo, mas normalmente, né, depois de muito trabalho terapêutico e muitos anos, eu consigo ser uma pessoa mais tranquila, mais ponderada. Mas eu mascar um chiclete, eu já sinto um desequilíbrio no terceiro chakra. Aquele movimento repetitivo me deixa ansiosa, tá? Então, observe se você tem uma parte do corpo que tá sempre balançando. Ou se você tem algum cacuete, né? Alguma coisa assim que faz você tremer a perna ou balançar o pé. Tem gente que treme as duas pernas. Então, vê se você tem algum tique, porque isso revela muita ansiedade. Vale tá vendo a TV e ficar batendo com o controle, assim. Sim. Ficar assistindo TV e ficar batendo com alguma coisa é porque tu não tá presente, né? Ó, a Jenny já tá fazendo aí perguntas que vocês fariam. Legal, Jenny. Outro erro, né, então, do ansioso é a falta de paciência. Para ele tudo é devagar. As pessoas, normalmente o ansioso vê as pessoas assim, ó. Ai, fulano é uma cruza de tartaruga com bicho preguiça e caracol, né? Ele acha que todo mundo é devagar. O mundo gira muito devagar. Tudo é muito devagar porque ele tá sempre muito acelerado. A mente do ansioso é extremamente acelerada. É raro ele ter paciência porque às vezes é um vício mesmo de ser tão acelerado. Vou contar uma historinha para vocês agora, historinha moment, né? Uma vez eu fui fazer uma viagem internacional, a gente estava num lugar paradisíaco, num lugar lindo. Todo mundo que estava ali estava de férias, era um grupo de brasileiros e eu estava lá no meio daquele grupo. Aí tinha um buffet na hora do almoço e eu fui me servir. E eu senti uma cutucada do lado, assim, em cima da tira da minha bolsa. Era uma senhora com uma faca na mão e ela estava fazendo assim, em cima da tira da minha bolsa. Ou seja, se não fosse a bolsa, eu podia ter levado uma facada. E ela me empurrando para eu servir de uma vez. E ela fazia aquele movimento, eu disse assim, a senhora tá com pressa? Pode passar na minha frente. Aí ela assim, ai filha, é né? Eu tô de férias, né? Não precisava estar com essa pressa toda. Eu disse, é quase que a senhora me machucou. Aí ela olhou assim, desculpa, eu tava com a faca na mão e tal. Então ela tava tão no piloto automático, acostumada com a ansiedade, com a vida acelerada, que mesmo de férias, num lugar paradisíaco, ela tava esfaqueando uma pessoa no buffet. Vocês estão entendendo isso? Isso é muito sério, gente. É grave.
né? Ela podia ter me machucado muito, porque ela tava fazendo com força, assim, e dando uns pequenos passinhos e empurrando pra fila aí de uma vez. Ela tava ansiosa porque tinha uma fila grande depois dela. E aí ela estava me empurrando e não queria deixar eu me servir com calma por isso. Então, olha o grau patológico da senhorinha essa que, né, quase me enfiou a faca. Agora vamos ao 7º erro, então, das pessoas ansiosas. Conclusões precipitadas com base numa intuição falsa. Como a pessoa imagina demais, ela tem muita imaginação, é fácil dela confundir imaginação com intuição. E é muito fácil ela acreditar que é a intuição que está falando, só que não é. É a doideira dela, é a aceleração dela que tá falando, é a imaginação. Então é muito fácil dessa pessoa alucinar e achar que tá intuindo. É muito fácil, muitas vezes a pessoa é mediúnica e é ansiosa. Imagina a confusão, para ela entender o que é mediunidade, o que é intuição, o que é alucinação e o que é imaginação. Olha a confusão que a pessoa se torna. E aí, muitas vezes, por ela achar que é intuição, ela acaba falando demais e mete os pés pelas mãos. Aí pode dar conselho falso para as pessoas, pode orientar as pessoas de forma errada. Então, esse é um apanhado dos 7 principais erros para você ver o quanto a gente erra por ser ansioso. E um conselho também de você procurar reforma íntima, de você procurar evoluir. Se você está seguindo o nosso canal, assistindo nossos vídeos, já é um excelente começo, mas procure fazer uma reforma íntima para se acalmar, para ter menos ansiedade, um pouco menos a cada dia, para você ter mais serenidade, mais ponderação na sua vida. E tem tantos professores de yoga por aí, experimenta fazer uma aula de yoga, aprender a respirar direito, sabe? Porque viver o presente é aproveitar realmente a vida. E uma pessoa ansiosa, ela não consegue aproveitar a vida. Outra coisa também que acontece são os falsos ansiosos. São pessoas que por fora, elas parecem muito tranquilas, muito serenas, muito equilibradas, mas dentro delas tem um vulcão prestes a explodir. Elas são ansiosas internamente, a mente não para de pensar, a mente não para de girar numa frequência muito alta, ok? E essas pessoas acabam desenvolvendo doenças, né? Porque é uma energia interna muito forte que não é colocada para fora. Então elas podem ter muito problema de garganta, né? Nessa região aqui, porque isso não é externado. Elas podem ter problemas de coração, podem ter uma série de doenças, porque há muita energia interna que não é dividida com o mundo, que não é compartilhada, ok? Porque elas passam uma imagem calminha e tranquila, mas por dentro são um turbilhão de ansiedade. Aí você pode me perguntar: ai, Patrícia, mas o que é melhor para a saúde, uma pessoa ansiosa ou uma pessoa deprimida? Olha, eu diria que é melhor até uma pessoa ansiosa. Ser ansioso não é uma coisa saudável, tá? É uma coisa muito ruim. Mas ser deprimido faz com que a pessoa não tenha ação, né? E ela fique ali num cantinho, quietinha, esperando a vida passar. Então o ansioso, pelo menos, ele age, né? Ele faz alguma coisa para sair daquela inércia. Então, em termos de saúde, se eu for comparar um deprimido com ansioso, é melhor ser ansioso. Mas ainda assim, a ansiedade não é uma coisa saudável. É uma coisa que destrói a sua saúde, que tira a sua paz. E eu vou dar um conselho aqui, dica da Patrícia Cândido, dica de ouro, dica de $1 milhão, para quem é ansioso e quer se curar. Quando alguém lhe disser assim: ai, como é que você tá para a expectativa do casamento? Ai, eu tô ansiosa. Não fala isso. Porque se você diz: ai, tô ansioso para ver o sexo do meu bebê. Ah, eu tô ansioso para ver o meu exame de colesterol. Ah, eu tô ansioso para fazer a viagem para Disney. Ah, eu tô ansioso para saber de tal coisa. Não usa essa palavra, usa animado. Porque para ir para sua viagem lá para o país onde você quer ir, você não tá ansioso, você tá animado. Porque fazer viagem é uma coisa boa. Ah, eu tô animado para saber o sexo do meu bebê. Não muda totalmente a conotação? Ansioso é uma palavra negativa. Animado é uma palavra positiva, como se você estivesse numa expectativa boa de esperar por aquilo. Então, a animação é muito diferente de ansiedade. Tira a palavra ansiedade do seu vocabulário. Usa só animado. Você nunca deve ter visto em nenhum vídeo meu, em nenhum lugar, eu dizer que eu estou ansiosa por alguma coisa, ok? Se for alguma coisa negativa, até pode ser que eu tenha dito. Mas para coisas positivas, eu sempre digo que eu tô animada. Essa é a palavra correta. Isso é neurolinguística. E muitas vezes você usando a palavra errada,
você atrai aquilo para você. Então, quanto mais você diz que é ansioso, mais o universo entende que você quer ser ansioso e manda mais motivos para você ser ansioso. Se você usa a palavra animado, o universo vai mandar mais motivos para você se tornar uma pessoa animada, certo? Essas são as minhas dicas, então. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês enviem para os seus amigos ansiosos, para os seus familiares ansiosos. E espero que você assine o nosso canal também. E envia o nosso canal, né, para os seus amigos, convida eles para assinarem, porque se a gente chegar em 1 milhão de inscritos, que é o Play de Ouro do YouTube, os nossos assuntos são mais divulgados, mais propagados e mais gente no mundo vai conseguir evoluir e crescer. Certo, meus amores? Certo, gente profunda? Um grande beijo para todos vocês e até o próximo Código da Alma.